Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta, esse é do número 157, e a gente vai começar uma série e também uma parceria para falar sobre economia circular. Mas começar a falar sobre economia circular, entender a sua essência, o conceito, como é aplicado, a gente vai falar em diferentes ambientes e em diferentes frentes. Para começar toda essa história, tem uma convidada muito especial, a Luísa Santiago. Ela é diretora executiva para a América Latina da Ellen MacArthur Foundation. Tudo bom, Luísa? Tudo bom, Paulina? Um prazer estar aqui com você. Um prazer é meu e de todos nós que vamos ouvir essa história, né? É muito emblemático para você que já ouviu falar de economia circular. É quase impossível você não ter ouvido falar da Ellen MacArthur Foundation, porque é um conceito praticamente que nasceu junto, né? E aí, para a gente entender essa história, vamos começar. A Ellen MacArthur é uma velejadora, não é isso, Era, Luísa? E a ela partir era. dessa era, e a partir dessa vivência dela, que nasceu certas percepções, né, em certos questionamentos, né? Vamos falar da origem, então, da fundação. Vamos. Não, eu falei que ela era, mas eu acho que ninguém deixa de ser velejadora, né, Paulina? Mas ela era velejadora profissional e é justamente no momento em que ela teve o feito mais importante da carreira dela, que foi passar 72 dias dentro do seu barco no oceano para bater um recorde. Então, ela foi a primeira mulher a bater esse recorde, né, de dar a volta ao mundo solo num veleiro. E aí, naqueles 72 dias e algumas horas, ela tem uma epifania. Basicamente, ela viu que tudo que ela tinha dentro daquele pequeno planetinha, né, que foi o planetinho que ela viveu naqueles dias, era tudo que ela tinha. Nada mais poderia ser colocado ali para suprir as necessidades dela. E ela não podia desperdiçar também, porque afinal, se ela desperdiçasse, ela, né, não ia conseguir chegar ao fim da viagem. Então, quando ela cruza a linha de chegada do recorde, aquele recorde se torna absolutamente não desnecessário, mas ele se torna secundário naquela história toda que ela construiu. E a jornada dela começa ali a ser diferente daquela jornada que ela tinha construído no esporte. Ela começa a ser atrás daquela epifania que ela teve naqueles 72 dias no mar, que é como é que eu entendo no meu pequeno universo que os recursos são limitados e que eu não posso viver com mais do que existe, e como é que eu posso fazer isso acontecer na economia global? E aí a Ellen, que tinha já uma rede de patrocinadores muito influente, ela era uma pessoa bastante influente na Europa, começa a trazer esse questionamento para o centro da vida dela. E ela começou, então, a conhecer vários, né, líderes de pensamentos, e, enfim, presidentes, CEOs de empresas, pessoas do mundo das políticas públicas, que começavam já a pensar nessa mesma ideia de que a economia do mundo precisa funcionar dentro dos limites dos recursos da natureza. Vários líderes de pensamento já falavam ideias correlatas a essa ideia, né, de que a linearidade da economia vai ao contrário, funciona ao contrário da circularidade do planeta. E essas ideias todas são congregadas, né, quando 5 anos depois, então em 2010, o recorde foi em 2005, 5 anos depois é lançada a Fundação Ellen MacArthur, com foco bastante na Europa, ali, naquele momento, com a missão única de acelerar a transição para uma economia circular. E a gente, naquele momento, não sabia exatamente, eu falo a gente, mas eu ainda não era da fundação, a gente pode até contar como é que eu venho parar nessa história toda e como é que isso vem parar aqui na América Latina, mas naquele momento a gente não sabia exatamente a economia circular é isso, é uma ideia estanque, é uma ideia em que você vai ter tanto de oportunidade. Não, a missão da fundação foi, primeiro de tudo, entender o que era essa economia circular, né? Baseado nos princípios que a gente já estava entendendo ali, que eram os princípios que a economia precisa funcionar, e a gente pode falar disso, mas mais do que nada entender quais são as oportunidades, o que é preciso para chegar lá. E aí a Fundação começa, então, essa jornada, desde 2010, de trabalhar com empresas grandes e pequenas, os formuladores de políticas públicas do mundo, enfim, as outras ONGs que também falam do tema, academia, né, os designers do mundo, né, as mentes disruptivas do mundo, para poder construir na prática essa economia circular e acelerar, de fato, essa transição, que é a nossa missão. É muito, muito bacana, muito inspirador tudo isso. E aí eu queria trazer, Luísa,
justamente o princípio, né? Você falou da circularidade do planeta, e se a gente for pensar ecologia, economia, né? Ou seja, a gente está falando de sistemas, né? Na verdade. E isso é muito importante a gente colocar, principalmente no contexto que a gente vive hoje, que é um contexto pandêmico, onde justamente os recursos do planeta estão no limite, onde a gente precisa reolhar e repensar a forma como a gente está convivendo, não só com os recursos, mas, né, o que a gente está fazendo com eles, né? Então, o princípio eco, ele é a mesma raiz, né? E a parte da economia é como é que a gente vai lidar com isso, certo? É a nossa casa, né? O eco da nossa casa. Então, como é que a natureza funciona? Na natureza, aquela história clássica, né? Nada se perde, tudo se transforma. Eu acho que essa visão da natureza, ela é, sem dúvida, a inspiração para pensar como é que a economia pode funcionar a longo prazo. Porque a vida existe no planeta há bilhões de anos. Por que a economia existe há menos de milhões de anos e já está em colapso? Né? Então, a ideia de uma economia circular, ela bebe bastante dessa noção de prosperidade no longo prazo. Na verdade, o grande objetivo é causar resiliência, prosperidade no longo prazo e fazer frente às crises atuais que são absurdas. E, né, a crise climática é uma das principais, e a perda de biodiversidade, eu diria que são as duas principais crises que a gente tem, né? E a de contaminação que entra, né, mais ou menos no mesmo âmbito aí, né? Então, a economia circular, ela se baseia da forma como a gente criou os princípios para serem facilmente absorvidos e botados em prática. A gente olha para uma economia circular como uma economia, então, uma forma de gerar dinheiro, tá? Não estamos falando de filantropia, não estamos falando de abraçar árvore, é ótimo abraçar árvore, é ótimo fazer filantropia. A gente está falando do funcionamento da economia, né? Então, a gente está falando de como que eu gero dinheiro, renda, PIB, enfim, receitas de empresa, como é que eu gero esse dinheiro de maneira que, primeiro princípio, eu elimino desde o princípio a noção de poluição e de geração de resíduos. Então, não é pensar, puxa, fiz uma economia linear que extrai, transforma e descarta, extrai, transforma e descarta, gerei um monte de resíduo e perda, e agora eu vou pensar, o que eu vou fazer com isso? Vou botar de volta, vou fazer uma reciclagem. Não é isso. É como é que eu elimino do projeto da geração de valor a contaminação, a poluição e o resíduo. Para que nem exista, né? Ela nem pode existir essa ideia. Para que não exista. Existem várias formas de fazer isso, seja através de design de produto, seja através de modelo de negócio, tem várias formas de fazer isso. Segundo princípio, como é que eu mantenho os materiais em uso? Em seus mais altos valores, né? E aí isso é legal, eu sempre volto a tentar desconstruir um pouco a ideia de reciclagem, né? Porque a reciclagem, como ela é feita hoje numa economia linear, você até mantém um certo valor do material, mas ele vai sempre perdendo valor porque aquele material não foi pensado para se manter, né? Então, o que a gente está falando é como é que eu mantenho os materiais, como é que eu mantenho o valor dos materiais que já estão na economia, né? O que não quer dizer necessariamente que hoje a gente nunca mais vai extrair recurso da natureza, porque existe ainda um crescente aí de população, etc., que a gente precisa considerar. Mas a ideia é como é que eu extraio o recurso que foi extraído se mantém em vários ciclos de geração de valor. Tá? Para não ter que ficar extraindo o tempo todo, né? Em última instância, a economia circular, ela quer parar de extrair e descartar. Uhum. Né? Ela quer que as coisas se criem valor, que a gente possa criar valor dos recursos e não extrair valor dos recursos. É uma nuance bem importante. E o terceiro e último tem muito a ver com essa visão da natureza, como é que a gente regenera sistemas vivos. Então, regenerar os sistemas vivos, ao passo que você faz dinheiro, né, gera valor econômico, é o terceiro princípio, e que, na minha visão, ele é um princípio que ele se aplica principalmente, aí eu vou fazer um pouco de conceito, a ideia do ciclo biológico. Né? Numa economia circular, a gente olha nutrientes na economia. Né? Então, é uma economia que olha pelo viés material. Então, tem o ciclo de nutrientes técnicos, que são os nutrientes finitos, basicamente tudo aquilo que a gente extrai da terra e que não vai se repor, e o ciclo de nutrientes biológicos, que é aquilo que tem o potencial de se renovar. Agora, ser renovável não quer dizer ser regenerativo. Né? Então, pensa, e já voltando a tentar trazer um pouquinho mais para a prática a ideia do regenerar sistemas vivos.
como é que eu pego um elemento desse sistema, né, de renováveis e faço ele não ser regenerativo? Se eu encho ele de agrotóxico, se eu extraio o valor do solo de maneira que o solo não possa renová-lo, se eu poluo e contamino outros corpos por conta do meu uso daquele recurso. Então, o recurso ser renovável não quer dizer ser regenerativo. Numa economia circular, ser renovável não importa. Importa se ele é renovável e regenerativo. E aí você pode pensar em tudo que usa recurso dessa natureza, né, renovável, sendo praticado, ou seja, cultivado de uma forma que regenere. E aí você tem alimentos que podem regenerar o solo, você tem a forma de produzir que regenere ciclos da água, e tem vários exemplos disso tudo acontecendo. Você colocou de um ponto bem importante, acho que vale a gente só, antes de continuar avançando, reforçar o que é o renovável e o que é o regenerativo através de exemplos, né? Você pegou o ponto do alimento, por exemplo, a gente pode falar, sei lá, não sei, eu tinha pensado aqui, falar de energia, não sei se a gente pode tratar de uma questão de energia que é renovável e pode ser regenerativa, no caso, por exemplo, de uma biomassa. É isso? Acho que assim, a gente tem que pensar assim, o regenerativo ele pode gerar valor para além do uso que ele é pensado. Vou tentar ser um pouco mais específica. Eu quero gerar comida, tá? Eu quero cultivar comida. Mas eu sei hoje que a gente já está esgotando capacidade de solo, que a gente está perdendo capacidade de produção de água, que a gente está poluindo e contaminando quando a gente produz comida. Então, como é que eu penso a produção dessa comida de maneira que ela regenere esses ecossistemas que, numa forma linear de produzir comida, a gente está esgotando? Então, como é que eu penso, por exemplo, como é que eu vou produzir frutas, legumes, folhosos, né? Como é que eu vou produzir esses alimentos numa floresta? Ou pegando um método que recoloque energia no solo, energia natural, né? E aí tem exemplos. A própria cana-de-açúcar, né, que é hoje vista como uma possível energia renovável, e é uma energia renovável, mas ela é extrativa, a forma como ela é produzida. E é uma monocultura. Aí é que tá, né? Tem um exemplo muito interessante, tem alguns exemplos no mundo de monocultura com métodos regenerativos, tá? E aí eu vou te dizer uma coisa, não existe uma bala de prata de que a gente vai resolver o problema da produção de alimento com uma resposta, nem com uma espécie, porque hoje a gente come 5, 6, 7, 8 espécies de comida, basicamente. Então, assim, não é nem com uma espécie, nem com um método de produção, e sim com um grande mix que vai depender de qual local você está, qual é a demanda econômica daquilo, enfim. Então, ser uma monocultura não necessariamente, eu já aprendi que não necessariamente é destruidor do solo e dos ecossistemas. Tá? Existe exemplo de uma monocultura de cana-de-açúcar que recompõe capital natural do solo e recompôs ciclo aqui no Brasil, ciclo de água. E esse exemplo está aqui no Brasil, tá? No estado de São Paulo, tem uma produção de açúcar que aplica métodos regenerativos e que é feita tanto para a produção de açúcar, né, para cadeias produtivas, quanto para a produção de álcool, enfim, todos os seus subprodutos, e não é feita para a geração de combustível. O que não impede que outras monoculturas para a produção de combustível não possam aplicar métodos regenerativos do solo. Então, pensar essa produção do alimento, né, voltando para a essência, pensar a produção, eu quero gerar comida, tá? Eu quero gerar comida. Mas o ciclo biológico, o ciclo das renováveis, ele tem esse potencial de gerar mais valor do que só o produto. E é aí que a gente tem que olhar o que é ser regenerativo. Como é que eu produzo, por exemplo, o meu hortifruti granjeiro numa agrofloresta? Uma transição para métodos agroecológicos que respeitem os ciclos da natureza, que é o oposto de tacar um monte de agrotóxico, encher de químico, causar problemas seríssimos à saúde. Né? Um estudo que a gente fez sobre o sistema alimentar mostra que não existe absolutamente nenhum prato que seja saudável no sentido saudável mais amplo e holístico, que é saudável para o corpo e para o ambiente que esse corpo circula. Mesmo se você escolher um hambúrguer ou uma salada, hoje a alimentação está destruindo vidas e destruindo ecossistemas e destruindo a capacidade de continuar produzindo alimentos. Luísa, então, a gente tem como eu falei no início, né? A gente, até para o ouvinte entender, isso é o início de uma série que a gente está fazendo em parceria aqui, o Voz do Planeta,
com a Fundação para trazer justamente a essência, os conceitos, entender melhor, né? A gente vai ter uma de alimentação, vai ter uma de plástico também. Voltando um pouco à história, né, da Fundação, eu conheci o trabalho da Fundação, os estudos, já há algum tempo, em 2015, se eu não me engano, quando apareceu aquela máxima, lá no Chile, inclusive, num congresso sobre oceanos, dizendo, vamos ter, através de vários estudos e tal, que a gente vai ter até 2050 mais plástico do que peixes no oceano. E aí eu comecei a ver que existia, né, uma fundação trabalhando especificamente, né, com a questão do plástico, da embalagem, né, desse questionamento. Foi assim que eu tive meus primeiros contatos com o que era o conceito de economia circular. Aí eu queria entrar nessa história, né, um pouco, não do plástico especificamente, mas das embalagens, né, falando dos 3 princípios, né, que você contou da economia circular. Foi isso, o início dos trabalhos, era mais fácil de entender ou de aplicar os 3 conceitos dentro desse ambiente da produção de embalagens, né, de uma produção industrial? Bom, então vou voltar um pouquinho para como é que a Fundação chega até a iniciativa de plásticos, tá? A Fundação já existia quando esse relatório que você falou, né, até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano, ele é lançado em janeiro de 2016. Ele foi o resultado de 3 anos de estudo, com uma parceria com o Project Mainstream, que é um projeto dentro do âmbito do Fórum Econômico Mundial. E aí esse relatório é lançado e depois inicia essa iniciativa de plásticos que a gente chama de Nova Economia do Plástico. Mas eu vou voltar um pouquinho lá para 2012. Tá? Em 2012, de 2010, quando a Fundação é lançada, até 2012, a gente trabalhava principalmente com a ideia de aprendizagem, né, de definição desse conceito, mas a gente entendeu ali para fim de 2010, a gente entendeu que a gente precisava fazer esse tema, que era um DNA que a Fundação queria ter, era fazer esse tema sair das esferas tangenciais da economia, que o tema, me perdoem todos os profissionais da área de sustentabilidade, mas eu também fui uma profissional dessa área, mas o tema da sustentabilidade era relegado a essas esferas, né, que tangenciam o negócio, que vão sempre dizer, olha, empresas, vocês precisam parar de fazer mal, vocês têm que pagar para reduzir o impacto ambiental de vocês, né, governos, vocês precisam colocar multas, enfim, esse aspecto mais mitigador do problema, que era onde estava... Poluidor-pagador, né? O poluidor-pagador, exatamente, o custo ambiental, toda essa esfera já vinha avançando lá desde a década de 70, né, com a Conferência da ONU, enfim, com toda a ideia de desenvolvimento sustentável, que depois se desenrola na ideia de sustentabilidade empresarial, né? Então, tudo isso vinha avançando. Mas a verdade, e isso também se coincide muito com a minha história, que trabalhava como consultora de sustentabilidade antes de entrar na Fundação, eu era uma angústia minha, e era uma angústia da Fundação também, quando começou a trabalhar, que esse tema jamais fosse central à economia. Esse tema era tema de ambientalista, esse tema era tema dos ecochatos. E a ideia da Fundação nunca foi ser isso. A ideia da Fundação sempre foi: vamos mover a economia em direção a um sentido em que ela funcione a longo prazo. E isso significa que a gente vai entender como que vai funcionar dentro dos limites dos recursos do planeta, dos limites de todas as esferas que sustentam a vida, inclusive sociais. Então, a Fundação, em 2011, ao longo de 2011, trabalha junto com uma consultoria, a McKinsey, para desenvolver um relatório que foi a primeira vez que esse tema foi colocado no mundo de uma forma tão central como, né, enfim, naquele momento, até aquele momento havia sido. Então, em 2012, a Ellen é chamada para apresentar lá no Fórum Econômico Mundial, no Summit do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, apresentar esse resultado desse relatório. Basicamente, falava sobre o que é uma economia circular, que conceito é esse, e bilhões de dólares na mesa em oportunidades numa transição, e ali eles estavam focando, o relatório focava nas indústrias de bens de consumo não duráveis e nas indústrias de bens de consumo duráveis. E ali foi assim, um absurdo, né? Como é que
como é que vem aqui e me contam que é possível congregar a ideia de geração de lucro, geração de valor econômico e também de manutenção da vida e de né, conservação ambiental. Não só disso, né, de melhora ambiental. Caramba, foi um boom nessa história. Ali, junto, né, nesse âmbito do fórum, a Fundação é convidada a congregar esse Project Mainstream, que era assim, né, vamos entender, né, os fluxos de materiais no mundo que precisam ser transformados porque estão muito doentes. E aí, de 2012 até 2015, 2012 a 2013, são definidos alguns materiais e acaba que o plástico se torna, de fato, né, o plástico com foco em embalagens, tá? Porque existem muitos outros plásticos no mundo, mas o plástico, as embalagens plásticas, que são cerca de 26% a 30% do uso do plástico no mundo, como um ponto de entrada, né? E ali começa essa grande pesquisa para mapear o que acontece, como é o sistema de plásticos e embalagens hoje, né? E ali a gente começa a construir como deve ser esse sistema de plástico numa economia funcionalmente circular. Uhum. Então, em 2016, a gente lança esse relatório, só que para fazer esse relatório, a gente basicamente movimentou o mundo inteiro, porque plástico, embalagem plástica mexe no mundo inteiro. Então, a gente teve ali, em 2016, com o lançamento daquele relatório, já tinham inúmeras empresas, as maiores empresas do mundo, porque a gente sempre teve trabalho com grandes empresas, né? Os primeiros com quem a gente trabalhou eram os patrocinadores da Ellen, depois isso foi crescendo, principalmente quando entra, né, nesse âmbito do Fórum Econômico Mundial. E aí a gente percebe, 5 meses depois, né, a gente percebe que aquele momento que foi gerado para desenvolvimento daquela visão de economia circular para os plásticos, né, que é quando a gente faz esses cálculos, né, a McKinsey também fez os cálculos, as modelagens todas, e a gente projeta uma forma de funcionar para uma economia circular, a gente viu que não dava para parar no relatório. E a gente começou em maio daquele mesmo ano, 2016, a Fundação lançou a iniciativa New Plastics Economy, né, a nova economia do plástico, que era o objetivo de botar em prática aquilo tudo que foi falado no relatório. E de 2016 para cá, essa iniciativa, hoje, ela já evoluiu muito, ela já tem, num compromisso global, que hoje é baseado na ideia de plásticos numa economia circular, né, que basicamente se baseia em também três ambições. Né? Um é o de eliminar todo o plástico desnecessário e problemático, o outro é o de inovar para que todo plástico que sim seja necessário seja 100% reutilizável, reciclável ou compostável, e, por fim, circular, para que eles efetivamente sejam reutilizáveis, reutilizados, reciclados e compostados. Então, é basicamente um sistema em que o plástico se mantenha na economia e fora do ambiente. Então, hoje, essa iniciativa está num nível de implementação prática que um pouco, perto de 30% dos volumes de plástico colocados no mercado, ou seja, as empresas que colocam perto de 30% desses plásticos no mundo todo, são signatárias dessa iniciativa, desse compromisso global, com ambições práticas, baseadas nessas lógicas que eu te falei, para até 2025 elevar drasticamente a barra em direção à economia circular do plástico e a gente começar a fazer isso ser o novo normal do sistema de embalagens plásticas. Então, isso é uma iniciativa nossa. Só que com essa iniciativa a gente descobriu que a gente tinha finalmente criado uma coisa que jamais havia sido feita no mundo, que é causar mudança no nível sistêmico. E aí a gente criou o que a gente chama de iniciativas sistêmicas dentro da fundação, e a gente começou a apresentar, ou melhor, aplicar essa mesma forma de trabalho, que é absolutamente colaborativa, absolutamente baseada em análises e dados, absolutamente disruptiva no sentido de trazer atores competidores para a mesa, para trabalhar sob uma mesma visão. E aí a gente passou a aplicar. O segundo tema foi a moda. Então, hoje existe uma iniciativa semelhante com foco na moda. E o outro é o de alimentos, né? Que vocês vão ver no próximo episódio com o Mike, que é quem cuida dessa iniciativa aqui na América Latina. É muito, e está muito legal essa conversa também, a gente já fez essa conversa, mas são três frentes, né, de trabalho que é o cotidiano também das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que se trabalha com onde pode acontecer e deve acontecer essa mudança, né, do que é do linear para o circular, também de uma forma
afeta, né, entre aspas, positivamente falando, o cidadão, a cidadã, né, com esse sistema, porque a gente está falando moda, todo mundo anda vestido, né? A gente está falando de embalagem, que de uma forma ou de outra você tem acesso diário a esse tipo de coisa, e de alimento, né, que todo mundo tem que se alimenta, precisa, ou deveria todo mundo se alimentar, né? Frente hoje, aí eu queria trazer um pouco para o que a gente vê. A gente falou no começo da conversa, né, para o momento que a gente está vivendo hoje, né, Luísa? Se mostrou que, né, que tudo que a gente falava, eu digo agora, trazendo os comunicadores que tratam de temas socioambientais, que ouvem a ciência, que escutam, né, relatórios, que veem relatórios, que leem relatórios, que cutucam empresas, que, enfim, nós que a gente acompanha já o ritmo, né, de produção, o ritmo econômico, mudança climática, né, desmatamento, blá, 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 que está tudo relacionado, a gente já vinha avisando, né, que ia acontecer em algum momento um colapso, que é um colapso que a gente está vivendo, um colapso de saúde planetária, tanto da saúde do planeta quanto saúde humana, né, provocado é a mesma justamente... coisa, né? Que é a mesma coisa, né? Hoje, inclusive, está sendo realmente lançado o dia de uma saúde só, One Health. Essa chegou... Como é que vocês, né, que tratam dessa questão já conceitual desde um princípio, estão vendo já esses próximos passos e a viabilidade? Eu acho que minha pergunta é tão genérica, essa volta imensa que eu dei, que talvez seria assim, não tem volta, né? Não tem volta, é um caminho meio sem volta. Já era, né? Onde a gente chegou. Já era, mas agora já era tipo... antes da pandemia, né? A gente já vinha vendo, e eu acho que a gente na Fundação senta numa cadeira muito privilegiada, assim, que vocês comunicadores... Bom, nós somos comunicadores também, mas vocês que estão muito mais no ato de comunicar o que fazer o público saber o que está acontecendo, né? Que é uma função absolutamente importante, talvez estejam um pouco mais frustrados do que a gente, porque a gente está trabalhando com as empresas e os governos, né, as organizações de vanguarda que já estão construindo isso. Então, a gente, bem ou mal, está num lugar muito privilegiado e talvez um pouco ingênuo, né, de falar, já está acontecendo, né, do que vocês. Então, o que é ótimo, porque é super complementar, porque é preciso mostrar que não está acontecendo em grande parte do mundo. Então, a verdade é que essa transição, ela enfim, não vai ter volta mesmo, né? Eu acho que, de uma maneira, digamos, bastante sistêmica, não tem volta, porque a volta significa a nossa morte, né? A volta significa o que a gente já vem fazendo, só que não numa escala tão grande quanto a pandemia mostrou para a gente, né? Então, a gente já vinha vendo a vanguarda acontecer. A transição, a gente vem catalisando, e a nossa missão é acelerar essa transição, a gente já vinha vendo isso acontecer. E com a pandemia, ao contrário do que muitas pessoas e céticos pensam, se reafirmou essa necessidade dessa transição. Por quê? Porque, primeiro que a pandemia ela deixou ainda mais evidentes diversas falhas do sistema linear. Eu vou te dar um exemplo, 2 exemplos, vai. Um sobre a própria cadeia de suprimentos dos equipamentos altamente necessários da área médica, né? Então, você tem uma pandemia atingindo num nível, numa velocidade absurda o mundo inteiro, e você tem os equipamentos e suprimentos médicos produzidos em uma parte do mundo. E a logística dessas partes e desses equipamentos sendo global. Só que você começou a usar e esgotar esses materiais que, não foram pensados para se manterem na economia. Então, eles são feitos para uma economia linear. 2, não são produzidos perto de onde são consumidos ou usados. Então, você está falando, né, o que houve em termos de falta de suprimentos de equipamentos médicos, problemas logísticos que não fizeram equipamentos chegarem né, onde precisava e pessoas morrendo. Então, isso tudo são falhas evidentes do sistema linear, que a pandemia fez assim, ó, fum. Se a gente, enquanto fundação, tinha
né, vinha trazendo várias falhas desse sistema, a pandemia só mostrou ainda mais. Então, cadeias, o que a gente viu, só voltando um pouco dessa anedota das cadeias dos equipamentos médicos, né, você teve, por exemplo, nos Estados Unidos, empresas automotivas que operam próximo, né, e que já tinham pensado nessa lógica de remanufatura, né, porque alguns setores já estão nessa lógica, produzindo equipamento médico para poder suprir o mercado local, porque a logística foi ferrada, a produção de partes sobressalentes não foi pensada, porque a gente pensou um equipamento que inteiro ia parar de funcionar uma pecinha, você joga o equipamento inteiro fora, não vai precisar com tanta frequência assim, né? E aí você tem que importar todo de novo da Ásia para outro lugar do mundo. Então, assim, esses suprimentos médicos ficou muito claro. E a outra foi a questão toda de alimentos, né? Então, assim, você teve colheitas inteiras sendo jogadas fora. Por quê? Porque você não teve gente, por exemplo, na Europa, que funciona as colheitas com base, as colheitas funcionam com base em trabalhadores sazonais que chegam lá para fazer colheita. Não tem trabalhador sazonal. 2020 não teve esse fluxo. Jogaram colheitas inteiras fora. Você teve todos os problemas de logística, né, que conectam grandes cadeias globais jogadas fora. E o que você teve, na verdade, foi um monte de evidência de que lógicas de funcionamento que são muito mais amigáveis a uma economia circular, por exemplo, produção de alimento próxima dos centros urbanos, ganhando, né, ficando cada vez mais relevantes no mix da satisfação de necessidades daqueles cidadãos. Né? Então, você tem essa lógica, né? Tanto no caso do material de equipamento de saúde, né? de remanufatura, de manutenção, de reposição de peças, de cadeias localizadas, quanto na questão do alimento, né? Das comunidades sustentando agricultores para poder garantir o suprimento de alimento. Né? Enfim, isso tudo são coisas já muito alinhadas à ideia de uma economia circular. Então, o que a gente vê hoje, né? E aí a gente, ao perceber isso muito claramente, bom, primeiro de tudo, na Europa, em março, ou seja, já estava num pico de pandemia na Europa, a Comissão Europeia lança o seu New Green Deal, né, que é um grande pacote, é um plano de ação para a economia circular, né, é o Circular Economy Action Plan 2.0, que reforça que a reconstrução, né, eles já iam lançar esse plano, na verdade, que já estava pronto, a gente sabia, né? A gente ajudou, inclusive. Mas a reconstrução, então, assim, antes se falava a próxima onda de crescimento europeu vai ser baseada na economia circular. Agora a reconstrução econômica vai ser baseada na economia circular. Então, assim, é imperativo. Por quê? Porque uma economia circular, ela é uma ideia maior, ela ajuda a endereçar as questões climáticas, as questões de biodiversidade, como eu falei aqui anteriormente. E aí a gente faz, em junho, a gente fez o que a gente chama de um posicionamento conjunto. Junho de 2020, para você que está nos ouvindo em qualquer momento. Isso, exatamente, porque isso aqui vai ser perene. Junho de 2020, no meio da pandemia, a gente traz CEOs das maiores empresas do mundo, inclusive das investidoras, né, dos asset managers do mundo, e também políticos, para assinarem um posicionamento dizendo que agora é hora da gente dar um passo à frente nessa transição e não um passo atrás. Agora, isso não quer dizer, Paulina, que a gente não vai ver no mundo, e infelizmente o governo federal do Brasil é provavelmente um desses que vão dar passos atrás, tá? Porque vai olhar a pandemia como no caso do Brasil, né, o Brasil está negando a existência, o governo federal brasileiro está negando a existência dessa pandemia e toda a gravidade, né, com as milhares de mortes. Mas o que a gente vai ver são passos dados para estressar o modelo linear em nome de uma reconstrução rápida econômica. Isso a gente possivelmente vai ver acontecer e possivelmente já está vendo acontecer. O que vai ser um grande lamento, e sim, vai ser um retorno, mas sistemicamente falando, a gente vai ver isso avançar, e a gente já está vendo isso avançar, inclusive na América Latina, com vários outros países que estão reafirmando seus compromissos de irem em direção a uma economia circular, como Chile, a Colômbia, Uruguai, Peru e dentre outros países. São economias importantes. Muito interessante. Eu tenho mais duas perguntas, né, com relação a isso. A primeira é sobre justamente o desafio frente ao momento que a gente está vivendo, né, e retomada e possíveis caminhos. A primeira é justamente isso. A questão de ter trabalhado, né, com empresas, né, você contou o porquê do motivo, mas talvez vendo e pensando na urgência das transformações,
é também uma estratégia justamente para poder se avançar mais rapidamente? Ou seja, dentro de uma economia, por exemplo, de um país, quando você vê já empresas que são, né, economias independentes, vamos dizer assim, trabalhando e mudando por uma demanda, inclusive até de mercado, ou por uma necessidade, né, de mercado, como é o caso agora, por falta de recurso, por falta de viabilidade, se transformando, né, para a economia circular, é um caminho, é uma estratégia mais rápida? Eu diria que sim e não, tá? Você tem formas de geração de valor de curto prazo para as empresas, tá? Por exemplo, você mudar um modelo de negócio. Eu vou dar um exemplo clássico de uma das maiores empresas de bebidas, nem sei se pode falar nome de marca aqui, mas uma das maiores empresas de bebidas do mundo, que criou, no ano passado, baseado na nossa visão de uma economia circular do plástico, criou uma linha, não uma linha de produto, mentira, uma estratégia de negócio de retornabilidade de garrafas PET. E para isso precisou fazer mudanças fundamentais no negócio, de unificar a marca, né? Unificar a garrafa em si, para que ela pudesse ser retornada e usada em qualquer outro, né, refrigerante, bebida, enfim. Então, no meio da pandemia, essa linha de produtos foi a que mais cresceu, enquanto outros produtos pararam. Por que cresceu? Porque você tem a pessoa centrada. Qual é a necessidade da pessoa que compra bebida? É a bebida, é beber. Né? E ela gasta um dinheiro para poder beber aquela bebida. Ela não quer uma embalagem na casa dela, ela definitivamente não quer, e nem a gestão do resíduo da cidade em que ela vive quer lidar com aquela embalagem. Então, acaba tendo a necessidade da pessoa colocada no centro, né? Um pouco daquilo que você falou, que você estava falando na outra pergunta, e eu até nem toquei nesse ponto. Numa economia circular, a necessidade das pessoas está no centro. Então, essa linha de produtos, ela bota no centro, a necessidade da pessoa de beber, né, aquela bebida. 2, a necessidade da pessoa de pagar menos, porque todo mundo quer pagar menos, né? Né? Quem não quer economizar um pouco para ter a mesma qualidade? E 3, ela coloca a necessidade da pessoa de viver num ambiente limpo no centro do modelo de negócio. Então, ela vai e te vende a bebida, e depois você traz de volta a garrafa, você tem um desconto por causa daquela garrafa, e você pega outra bebida. Então, isso mostra resiliência, isso mostra colocar a pessoa... no fim das contas, a empresa lucrou mais com esse negócio do que com o negócio linear de vender garrafas com seus conteúdos para o consumidor. Então, essa lógica de funcionamento, ela gerou ganhos econômicos de curtíssimo prazo para a empresa, inclusive mais resiliente, porque no momento em que as empresas estão perdendo dinheiro, né, muitas, né, alguns setores não estão funcionando do lado oposto, ela ganhou mais dinheiro. Então, existem sim modelos de negócio e designs de produtos que podem gerar no curto prazo esse valor. Existem formas de gerar mais valor dentro de materiais e ativos existentes. Então, para as empresas menores, né, as pequenas e médias empresas que têm dificuldade, às vezes, em ter capital de giro para investir num novo negócio, numa nova frente de produtos, gerar dinheiro a partir de ativos obsoletos, né? Então, ou gerar, por exemplo, uma mudança para serviço em vez de venda de produto, em que você consegue extrair muito mais dinheiro de um mesmo produto. Tudo isso são formas que você pode capturar no curto prazo valor. Mas um investimento é necessário, sim, redirecionar investimentos, e para redirecionar investimentos, em grande parte você está falando do mundo das finanças, mas também uma outra grande parte você está falando do mundo das políticas públicas. Como é que você direciona todas essas alavancas de funcionamento da economia para uma mesma visão de uma economia circular? A gente agora está mergulhando nessas duas áreas que eu falei. Como é que a gente traz o mundo das finanças dos investidores para botar dinheiro nisso e começar a migrar dinheiro para isso, tirando dinheiro da economia linear, extrativa, e para o mundo da política pública, como é que você joga as regras, ou cria as regras do jogo de maneira que vá favorecer essa transição para uma economia circular. Então, isso você vai fazer a mudança sistêmica, que sim, também é uma mudança de longo prazo. Exato. Minha última pergunta era nesse ponto, né? Porque a gente começou explicando o conceito e eu acho que agora vale a gente encerrar desmistificando ou esclarecendo, né? Eu te perguntava em off antes da nossa série de entrevistas, né? Que já existe um uso, né? Pelo menos que eu tenho visto
do conceito, né, da economia circular em coisas erradas, né? Às vezes como uma estratégia de marketing, às vezes, né, para confundir, como parecer, essa é a nova sustentabilidade, ou às vezes correto, ou às vezes incorretamente, né? E pegando, por exemplo, pegando o exemplo agora que você deu dessa, né, grande fabricante que agora está, né, recriando o retornável, isso não exime essa grande empresa da sua responsabilidade dentro da economia linear, né, que é a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde entra a questão da reciclagem, por exemplo, né? E pegando a questão da reciclagem, a minha pergunta era justamente essa. Qual que é a diferença? Por que a economia circular não é reciclagem, né? E é uma pergunta A e pergunta B, na verdade. Por que a economia circular não é reciclagem? E se as empresas podem tratar apenas só de um case, né? Vamos dizer assim, só apenas de um caso para chamar de economia circular, e não todo o seu processo sendo mudado? Bom, vamos lá, desmistificar vários conceitos errados que estão por aí, né? Eu acho que o principal deles é dizer que a economia circular é reciclagem. Não, a economia circular não é reciclagem. Reciclagem é a última estratégia de geração de valor, a que menos gera valor circular. Então, quando a gente olha para uma economia circular, a primeira coisa a se fazer é como é que eu elimino a noção de resíduo. Então, eu não posso dizer que reciclagem é, né, central na economia circular. A reciclagem ela é uma estratégia de mitigação de um problema de uma economia linear. Né? Então, eu gerei resíduo, eu extraí, transformei, descartei o tanto que eu preciso fazer algo com esse resíduo. Porque meu ambiente está poluído, então eu tenho que dar um jeito nisso. E 2, porque tem algum dinheiro ali que está sendo jogado fora. Então, esse material, na reciclagem atual, esse material não foi pensado para ser reincorporado numa cadeia, então você tem muita perda de valor. Os sistemas em que eles estão inseridos, né, de coleta, de separação, etc., não foram pensados para um funcionamento em que ele se mantém alto valor, então você tem muitas perdas, né? A gente estava falando do relatório de plástico, a gente fez um cálculo ali, né? Apesar do símbolozinho de reciclagem já existir há mais de 40 anos, só 14% de todo o plástico que entra na economia é recolhido do mercado pós-consumo para ser reincorporado. Desses 14%, só 2% se mantém no mesmo valor, ou seja, ele substitui a necessidade de mais matéria-prima entrando na cadeia. Tá? Então, ou seja, 2%, né? O que resulta disso? 80 a 120 bilhões de dólares são jogados nos oceanos na forma de lixo todos os dias, como material, com valor incorporável. Estou falando de bilhões de dólares que estão naquele material ali que deixou de ter uso depois que você bebeu o seu drink ou depois que você desembalou o seu biscoito, etc. Olhando então, de uma forma mais assustadora, quer dizer que 98%, né, desses materiais não são reaproveitados da forma que poderiam ser, né? Não tem o seu material, todo aquele custo, né, desde ser um recurso natural até toda uma cadeia, energia, tudo que foi usado nesse processo não perdeu valor. Foi desperdiçado. Perdeu valor. E grande parte deles... e grande parte deles, 86% sequer são pegados de volta, né? Se 86% vão mesmo ou para um aterro sanitário em países em que isso funciona, ou para incineração, que é o péssimo, né? Outro conceito errado, tem gente que fala, não, vamos incinerar e gerar energia, isso é economia circular. Não, não é. Paremos agora de falar isso. Porque quando você está queimando um resíduo, mas eu estou gerando energia, tá? Você podia gerar energia de algo que regenere, ou de algo que se renove verdadeiramente como o sol. Né, então esse é outro conceito super errado. Incineração é parte de uma estratégia para a economia circular. Não é, porque quando você queima, você precisa pegar mais material para poder botar no mercado e satisfazer as necessidades que aquele material que foi queimado não vai mais satisfazer. Tá? Então, essa lógica de funcionamento faz com que esses valores todos sejam perdidos. Né? Então, de fato, uma economia linear ela não funciona nem para a economia. Né? Ela funcionou por 50 anos, né? Desse jeito, né? Quando você olha lá os crescimentos diversos das indústrias, é na década de 50 que começa a funcionar desse jeito absurdo. Então, é importante a gente começar a pensar sempre que as mentalidades
a mentalidade para gerar a economia, para entregar as necessidades, ela precisa passar por uma mudança, né, de lente. Né? Então, quando eu falo dos 3 princípios, para mim e para a Fundação, eles são uma forma muito mais simples da gente botar um outro óculos, né? Tirar o óculos da linearidade, botar o óculos da circularidade, em que eu não vou pensar que eu vou reciclar, eu vou pensar como é que eu vou gerar e entregar uma necessidade sem que esse resíduo, essa perda seja gerada. Né? E aí você tem, por exemplo, né, falando a história da embalagem ainda, né? Poxa, quando eu compro um shampoo, eu não quero a embalagem do shampoo, eu quero lavar meu cabelo. Então, você tem hoje várias marcas já botando sabão em barra, shampoo, condicionador em barra, e que você usa e acabou, acabou, acabou. E feitos de materiais que não vão poluir aquele ciclo de água e de solo em que ele vai cair, né? Então, é você pensar essa eliminação dessa contaminação e desse resíduo, desde o pensar a satisfação da necessidade através de um modelo de negócio, ou de um produto novo. Então, pensar essa ideia de reciclagem numa economia circular é pensar uma reciclagem que foi feita para um reprocessamento, né? Então, assim, falar de reciclagem dentro de uma economia circular faz parte, mas faz muito mais parte você pensar que eu não sou mais um consumidor, eu sou um usuário, por exemplo. Então, eu agora sou um usuário da garrafa que eu vou retornar e que o dono é a empresa e que ela vai gerar muito mais dinheiro em cima daquela mesma garrafa, vai deixar de gastar tanto dinheiro para fazer garrafa, ela vai gastar dinheiro no negócio dela, que é fazer bebida. Né? Então, transformar as pessoas em usuários, a gente normalizou a ideia de consumidor, né? E ainda por cima, botando na mão do consumidor a responsabilidade de consertar o sistema, que é a coisa mais louca do mundo. O consumidor tem o poder de mudar o sistema. Não tem. O consumidor, ele hoje funciona e ele joga o jogo que a indústria criou. Né? Então, a gente repensar essa ideia de consumidor e possivelmente passarmos a ser usuários de carros, usuários de roupas, usuários de embalagens com seus produtos dentro, né? E consumir aquilo que é preciso destruir molécula para consumir, que é a comida, né? Enfim, olhar para o ciclo biológico como um ciclo de consumo e para o ciclo técnico como um ciclo de uso, né? Mas também como é que eu penso a manutenção desses materiais em alto uso. E aí você gera um sem fim de oportunidades de negócio para pequenas e médias empresas, sobretudo, né? Que são 99% da economia da América Latina. Pensar empresas que podem fazer extensão de vida útil de produtos, manutenção, empresas que podem ser as que comercializam e fazem logística de partes de produtos que você pode fazer reposição, e com isso, em vez de eu pegar um computador que quebrou um chipzinho lá e jogar o computador inteiro fora, eu posso pegar um chipzinho e botar no lugar, e aquela empresa levar aquilo para aí sim reciclar, porque foi pensado para ser retirado dali, entende? E não, né, essa caixa preta. Eu estou falando de uma caixa preta aqui, né? O meu computador é uma caixa preta que não tem como abrir, nem desmontar, né? Então, assim, essa reciclagem, ela passa a ser a última instância de geração de valor. Tá? Então, quebrar essa ideia, tá? A ideia da incineração que eu falei antes também é muito importante, gente. Vocês vão ver o governo federal falando que incineração e economia circular, não caiam nessa. É mentira. Tá? É a última coisa que uma economia circular propõe, é a incineração de resíduos como solução para uma economia circular. Pode ser uma solução para problemas graves ambientais de hoje, mas não é a construção de longo prazo de uma economia circular. E mais, quando você investe em infraestrutura de incineração, você está prendendo o seu sistema por 25 anos numa lógica linear. Tá? Então, vamos pensar muito bem nisso. E aí tem uma série, né? Aqui a gente já tratou sobre isso, inclusive por dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem uma série outras de questões, né? De questão de poluição, e, enfim, de controle disso, mas aqui parece que tem uma... O Brasil parece, né, esse atual... Enfim, não vou falar. Esse atual Brasil. Deixa pra lá. Brasil. Vamos falar o seguinte, o atual Brasil, a gente pode falar de cidades, que tem cidades e prefeitos voando, e corpos técnicos muito bons. A gente trabalha com a cidade de São Paulo na iniciativa de alimentos. Eu tenho, assim, um tesão de trabalhar com aquela cidade. E não sou paulista, acho que dá para ver no meu sotaque. Mas, assim, tem corpos técnicos de cidades, tem ministérios inteiros de países, né? O Ministério do Meio Ambiente do Chile, assim, tem corpos técnicos e políticos também, que estão de verdade olhando para isso como um olhar para nova forma de fazer a economia, porque a atual não está dando, né? A América Latina está ruindo a economia da América Latina. Né? Então, existe sim gente e luz no governo, no Brasil, funcionando, mas não no nível federal.
Muito bem. Não, e eu ia trazer isso daqui, pode ser também, a partir disso, uma nova experiência, não só das pessoas, né, como você colocou, de usuários, não de consumidores, adorei isso, com as empresas que vão fornecer isso, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito apreço, né, como eu viajo muito, eu tenho muito apreço por uma marca aqui brasileira, de produção nacional, que ela resolveu muito antes da Patagônia, inclusive da marca, da outra marca, né, que é a Curto, por exemplo, que ela faz reparo. E aí você tem uma mochila vitalícia, que eu acho maravilhoso. Você leva, enquanto ela estiver funcionando, vai ser reparada, você não vai precisar comprar outra. E isso acabou criando uma outra unidade dentro da própria empresa, que eu acho super interessante. Você tem uma nova relação com as coisas, né? Sim. Você acaba entendendo que tudo tem que ser de qualidade, você acaba virando um usuário, e quando você vai consumir algo que você precisa, você fica muito mais exigente, muito mais atento a justamente o tempo que aquilo vai durar, porque essa é uma reflexão, né, que precisa ser feita, né? Por que eu preciso colocar? Enfim, muito bacana, demais, adorei. Só em cima dessa ideia do consumidor, eu vou fechar com uma anedota que eu escutei de um CEO de uma das maiores empresas de moda, né, de fast fashion do mundo, e ele é CEO da Unidade Brasil. Num evento para formadores de opinião, ele falou assim: o fast fashion, e só para quem não sabe, fast fashion é a coisa mais linear no mundo da moda possível, que é essa coisa de gerar, não é nem só estação primavera, verão, outono e inverno, não, são 20 estações por ano, tá? A gente acha que são as 4 estações, não, são 20, 30 estações por ano, são coleções atrás de coleções para fazer você querer consumir e ter roupas novas o tempo inteiro. Então, ele falou assim para esse público: o fast fashion só existe porque a gente criou. A gente, ele estava falando dele, indústria. Então, é nosso papel recriar. Não é do consumidor de parar de comprar, porque não existe outra opção. Eu estava nesse evento. Depois eu te imaginei se eu tivesse. Eu estava nesse evento, eu sei muito bem. Bom. Luísa Santiago, diretora executiva na América Latina, para a América Latina, da Ellen MacArthur Foundation. A gente teve uma conversa hoje sobre o que é economia circular, como surgiu a fundação e desmistificando algumas coisas. Se você tiver mais dúvidas, basta entrar lá no site, tem um relatório. Como eu falei, esse é o início de uma série que a gente escolheu alguns temas para a gente debater e trazer conceitos para vocês não deixarem, vocês ouvintes, deixarem passar quando verem e ouvirem falar de maneira equivocada, né, o que é conceito. Vamos ser mais usuários de coisas e menos consumidores também, é um novo normal que seria bastante interessante. Luísa, te agradeço muito hoje pela participação, foi um enorme prazer, foi um papo ótimo, obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de fazer um debate qualificado.